tá na mão. Olá, ouvintes! Este é o RomaCast, o podcast do direito romano. Seu podcast de atualidades, assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. O RomaCast é um oferecimento de CAT Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis, entregas para todo o Brasil. Visite também as lojas físicas na região do Vale dos Sinos, aqui do Rio Grande do Sul, e também em Capão da Canoa. Agora, o momento Alto Jabá. Não deixe de seguir o nosso Instagram, @direito romano, postar ali nos stories que está ouvindo a gente, seguir lá no Spotify, dar 5 estrelinhas na iTunes Store para quem tem iPhone, e essas coisas aí, entrar em contato, mandar mensagem, a Renatinha adora responder a galera. Dito isso tudo, digo que hoje é dia 12 de abril de 2021, e se você percebeu, as gravações do RomaCast estão bombando. Então, ontem a gente gravou com um episódio sobre racismo, com o Cassius e com o Douglas. Então, a gente espera que vocês tenham gostado e refletido bastante sobre o assunto. E aí, aproveitando para dizer que então, já que a gente posta toda semana, né? Esse episódio aqui vai pro ar mais pro final de abril ali, bem na finaleira de abril, provavelmente. Mas o nosso assunto é muito atual, então... atual há um bom tempo já e não vai deixar de ser. Então, pode ficar tranquilo que se tiver atualizações, nos manda lá no Insta. Dito isso tudo, passo a palavra para o rapaz que dá a pauta, o menino Indruzi. Tá contigo, Indruzi. E aí, Kaiser? Olá, Renatinha. Certamente vocês já ouviram falar no Vale do Silício. Consequentemente, também já ouviram falar de universidades como Stanford ou Berkeley, que são grandes incentivadoras do ensino de empreendedorismo e de novas tecnologias em suas grades curriculares. Possivelmente, vocês já ouviram falar do Sapiens Park, que é o parque de inovação localizado em Florianópolis. E, eventualmente, vocês já ouviram falar sobre incubadoras, aceleradoras, investidor anjo, unicórnios. Mas, afinal, você sabe o que é uma startup? Se você está interessado em saber o que é uma startup, assim como nós, e quais os cuidados que deve ter ao ingressar no mercado dessa forma, você veio ao lugar certo. Então fique à vontade e aproveite essa aula gratuita que receberemos o nosso convidado de hoje, que é o nosso querido professor Ederson Garim Porto. Seja muito bem-vindo ao RomaCast, professor. Eu é que agradeço o convite, Anderson, Fernando, Renata. Sou fã de vocês desde a época da graduação. A iniciativa de vocês foi muito bacana. Quando nos conhecemos na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e tenho acompanhado aí o trabalho de vocês. É muito legal. Recomendo a todos que assistam, escutem os episódios que já foram gravados e acompanhem os que estão por vir. Muito obrigado, professor. Até lembrando agora que eu ouvi a voz dele aqui na nossa gravação, lembrei que a gente já falou dele em alguns momentos, quando a gente estava falando sobre TCC, principalmente, naquele episódio que foi o primeiro episódio que a gente gravou só nós três, né? A Renatinha ainda era chamada de convidada naquela época. E a gente comentou, eu e o Indruzi fizemos o TCC, apresentamos o TCC no mesmo dia com o professor Ederson de orientador de ambos. Então, vocês vão notar aí durante o programa que já tem uma sincronia aí, o negócio não é de ontem. O professor Ederson foi também nosso homenageado na formatura. Acho que na tua turma ele foi o quê, Indruzi? Na minha foi Paraninfo. Ah, Na chefe, turma né? foi... Chefe é chefe. Na nossa quiseram dar Ah, oportunidade para quem não tava nas picapes ainda. O podcast não tem imagem, mas eu estou gravando no meu escritório e aqui tem as homenagens que eu recebo aí dos alunos e inclusive está de vocês aqui, que eu recebi com muito carinho no dia da formatura lá, a Que placa honra. de homenageado. Que honra. Isso aí tem que falar com que nem o Chico agora. Sempre grato. Sempre ingrato. Mas vai ter imagem, viu? A gente promete. A gente promete que uma hora isso vai tudo pro ar no YouTube e quem estiver vendo vai ficar muito feliz em ver ali nossos rostinhos lindos. Então tá, menino Indruzi, tá contigo para botar a primeira pergunta na roda aí e a gente começar o papo. Beleza. Eu acho que não tem uma outra pergunta para a gente iniciar a conversa que não seja, afinal, o que é uma startup?
Boa pergunta para começar a nossa conversa e aquecendo aqui o nosso ouvinte, o pessoal que está nos escutando agora. Ah, é uma palavra da moda, né? Já faz algum tempo que está na moda e ser cool ou fazer coisas cool é dizer que tem uma startup, montou uma startup ou, no caso dos profissionais do direito, estudantes, está advogando para uma startup. E aí, a pergunta que o Anderson fez é o que é uma startup, como é que a gente define ela, e eu gosto de trazer um exemplo, assim, comparando com ideias, elas são disruptivas, elas são revolucionárias em qualquer área, em qualquer segmento, em qualquer momento da história da civilização humana, né? Então, mas o que que faz uma ideia, um projeto, ele ser qualificado como startup e por que que agora essas ideias ganharam essa roupagem, esse nome, né? Então, a gente poderia dizer que na civilização houveram várias startups. E eu traço assim um exemplo muito assim visível que salta aos olhos, que são as grandes navegações. Se a gente pudesse chamar lá em 1500, 1400, quando o ser humano começou a montar uns barquinhos à vela e a resolver descobrir se o mundo era redondo, se ele era plano. Tem gente que ainda acredita nisso, né, que o mundo é plano, mas isso aí pode ser um outro episódio do RomaCast. É uma boa. Naquele momento lá, uns malucos resolveram botar um monte de gente dentro de um barco à vela de madeira e descobrir novas terras. E eles estavam fazendo algo totalmente inovador, totalmente arriscado, e o risco é algo que está presente nas startups. Mas por que que esse tipo de negócio e qualquer negócio hoje, especialmente no Brasil, ele flerta com risco, né? Qualquer empreendedor brasileiro, ele assume riscos. Por que que alguns negócios recebem o nome de startup e outros não? Então, o primeiro elemento, que isso está no meu livro, e está nos livros que falam sobre startups, é o ambiente de incerteza. Então, eu estou começando um negócio sobre algo que não tem mercado consumidor para a gente analisar, não tem passado, não tem histórico. Por exemplo, aqui, o Fernando, que conhece o ramo aí de calçados, se ele for abrir uma nova empresa de calçados, ele tem o histórico da empresa dele, ele tem concorrentes para analisar o desempenho, ele tem coisas que deram certo, coisas que deram errado, como retrospecto para poder dizer que é um bom negócio ou não é um bom negócio. Ele tem Sim. parâmetros para analisar. Agora, um sujeito que ele vai montar, e eu posso contar ao longo do episódio algumas das maluquices que apareceram para eu analisar e assessorar nesse meio tempo. E tem coisas assim que são estapafúrdias, ou talvez estapafúrdias hoje, mas daqui a pouco, com o passar do tempo, não sejam. Como foi, num determinado momento, o maluco que resolveu botar um motorista para levar uma pessoa desconhecida para um lugar e essas pessoas nem se conheciam. Eu estou falando lá do passado do Uber, né? Então, se a gente for pensar, há 10 anos atrás, você topa entrar num carro de um desconhecido de noite, num bairro desconhecido, para que ele te leve para um outro bairro, e você nunca viu essa pessoa, ele não tem nenhum tipo de credencial, ele nunca foi avaliado por ninguém, simplesmente porque tu abriu um aparelho celular e chamou ele para te conduzir. E tu Isso pode, era uma ideia tu pode muito muito. bem fazer isso tudo sem nem trocar uma palavra com ele, né? Tu pode fazer. Hoje sim, né? E hoje as pessoas confiam, mas quando surgiu a ideia, essa pessoa apresentou, imagina a conversa dele com seu primeiro advogado. Olha, eu quero fazer Uber. E aí o seu primeiro advogado deve ter dito, meu amigo, isso é um sistema de transporte altamente regulado, você vai entrar no mercado de táxis, de transporte coletivo, você não pode fazer isso. Os taxistas vão te agredir. Os taxistas vão te agredir, e era profético isso, porque de fato alguns foram agredidos. Sim. Então, pensa só
a reação das pessoas quando ouviram essa ideia pela primeira vez. Como é que a gente ia avaliar se o Uber ia dar certo ou não? Não tinha, fora algumas experiências de alguns países que desregulamentaram o transporte, que foi mal sucedido, diga-se de passagem, não se tinha nenhum retrospecto de algo parecido. O mesmo, a gente pode ficar aqui então um episódio inteiro contando cases de negócios que foram começar e que quando a primeira impressão que se dá, quando tu conta pela primeira vez, a pessoa tem a reação: "Não, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar". Então, esse é o primeiro elemento para definir uma startup. Um cenário de extrema incerteza. Eu não sei se vai ser bom, se vai ser porque nunca ninguém consumiu aquele produto. Então a gente não tem como prever a reação das pessoas. O segundo elemento, que eu considero importante é o caráter exponencial. E aí, por isso, dizer que as navegações não poderiam ser consideradas startups, ainda que hoje nós pudéssemos. O que seria parecido com isso hoje? A exploração espacial, né? O Elon Musk é uma figura que tem startup, que montou startup, mas a gente não pode chamar a SpaceX de uma startup, porque ela não tem o caráter exponencial. Ela consegue fabricar um foguete, e esse um foguete vai custar milhões de dólares, e se vocês forem ver a história dele, né, ele explodiu vários foguetes. Ele quase quebrou a SpaceX, até que lá pelo terceiro ou quarto lançamento ela deu certo. E aí ele tem lá um negócio que pode ser promissor, mas o caráter exponencial, que é aquela curva que a gente vê nos gráficos, que é um cotovelo, enfim, bem acentuado, né? Ela não aparece em negócios que eles precisam ser replicados e multiplicados de forma presencial. É escala, né? Escala, exato, eles não são escaláveis. Então, o, a Renata aqui, ela pensou em montar uma cafeteria. E a cafeteria é muito descolada, disruptiva, é super inovadora, tem várias ideias bacanas. Mas se ela quiser, e deu muito certo a cafeteria dela, se ela quiser crescer, o que ela vai ter que fazer? Montar a segunda, que necessita ter um espaço físico, funcionários, gente para preparar, relação com fornecedores, etc. Que não é assim para se conseguir essa replicância. Agora, quando o Uber decidiu montar o seu primeiro negócio, ele basicamente precisava que mais usuários se conectassem à sua plataforma. E o usuário do Uber é não só o que é o passageiro, mas é o motorista também. O motorista é o usuário. Então, o que precisava para o Uber ir para um outro estado, além da Califórnia? Simplesmente abrir a conexão para esse outro estado. O que precisaria para o Uber ir para o Brasil? Simplesmente ofertar o serviço do Brasil. Então, ele não precisava necessariamente ter uma outra empresa, uma outra estrutura física, outros fornecedores, outro tipo de estrutura de, de material, né, equipamentos, ativo. Então, eu diria que para a gente definir, então, esse caráter de disrupção, de trabalhar, flertar com o risco em um cenário de incerteza. E o outro aspecto que eu classificaria para a gente considerar uma startup é que ele tem essa exponencialidade. Então, negócios inovadores, disruptivos, mas que eles não têm a possibilidade de ser exponenciais, eu descartaria a classificação como sendo uma startup. Até aproveitando, tem um livro que eu comecei a ler, que é o Estilo Startup, do Eric Ries, eu acho que essa é a pronúncia correta. E daí tem um trecho ali que é bem legal, que ele, uma das passagens nem tudo que uma empresa moderna faz é melhor administrado por uma startup. Ela é, porém, a forma organizacional que tem o melhor desempenho no contexto de incerteza extrema. Exatamente. Essa leitura que o Anderson indica, eu recomendaria ler antes a Startup Enxuta, do mesmo autor. Esse eu tenho.
Esse, cronologicamente, até para entender, é melhor, porque a startup enxuta, é legal trazer aqui, dando um pouquinho de spoiler sobre o livro. O Eric, ele foi um empreendedor que montou uma ideia super inovadora. Qual era a ideia dele? Ele desenvolveu o avatar para colocar no celular. Mas eu estou falando disso na década de 90, né? Não agora. Hoje nós já temos nos aparelhos móveis, né, nos smartphones, dependendo da empresa que você tem o smartphone, a gente tem esse avatar já de padrão, né, já de fábrica. E na época, o Eric, ele desenvolveu isso, e ele pensou, isso vai ser um sucesso, vai ser um estouro. As pessoas botarem a sua carinha e falarem com as pessoas. Ele gastou tempo, dinheiro, energia desenvolvendo o melhor avatar do mundo, e aí quando ele lançou, o que aconteceu? Fracasso. Nada. Ninguém gostou, não teve nenhum consumidor que acessou e baixou o avatar dele e comprou os produtos. E aí que ele tem o insight, e daí vem o método de startup enxuta, que no inglês é Lean Startup, que é a ideia de tu encurtar o processo, e aí vem o primeiro insight, né, que a gente poderia compartilhar com o pessoal que está assistindo, que o que as startups têm a trazer, e aí vem o segundo livro, que ele tenta mostrar o estilo startup para outras empresas, é que elas trabalham com um ativo que é a escassez de recurso, esse é o paradigma. Normalmente as empresas iniciantes, elas têm pouco recurso, e ele descobriu que é valioso tu errar rápido, se tiver que errar. Tu não deve demorar muitos anos ou meses para descobrir que o negócio não deu certo. E essa foi uma das lições mais valiosas que ele aprendeu. Se ele tivesse testado isso em alguns meses e descoberto que não ia dar certo, ele teria poupado tempo e dinheiro. E aí vem a lição que ele compartilha no livro do método de desenvolvimento de projetos, que daí não vou contar como é que é, tá no livro, recomendo a leitura, Não vão que é querer um comprar o método... livro? Querer ouvir um Exatamente. podcast sobre? Pode ter um podcast sobre o livro, que a gente pode comentar o livro. Ele também hoje está milionário, ele não vai fazer falta se a gente deixar de comprar um livro. Mas o autor realmente vale a pena ler para quem quer entender um pouco da dinâmica e o que é o jeito startup, né? Que é o segundo livro dele. O jeito startup é isso, é pensar num cenário de escassez, e quer lugar melhor do que o Brasil, para a gente falar de escassez, né? O brasileiro, ele aprende, eu digo, o brasileiro é o lugar perfeito para desenvolver startup, porque o brasileiro é pobre, né? Nós somos uma sociedade pobre. Então, a gente está acostumado a trabalhar com a escassez de recursos. E aí, o pessoal que está nos ouvindo, se quiser se divertir, coloca no Google, bota lá no Google invenções do brasileiro. Em brasileiro teria que ser descoberto pela NASA. Essas palavras-chave vão aparecer algumas É das uma maluquices. criatividade. É incrível, é fantástico. O brasileiro, ele só não tem uma coisa que os outros povos têm, e que daí é que faz toda a diferença. É cultura. Porque se usasse a criatividade que o brasileiro tem para inventar traquitana, para inventar coisas, nós seríamos o povo mais inovador do mundo. Só que a gente usa a inteligência para coisas não tão produtivas, ou para algumas ideias que não são tão valiosas assim, mas inegavelmente nós sabemos lidar com instabilidade, incerteza, insegurança. Então, se tem um povo que sabe trabalhar com isso, é o povo brasileiro. E, Sim. curiosamente, algumas empresas internacionais, elas mandam os seus executivos para o Brasil para testar, é o laboratório, né? Vamos ver se esse cara vai ser bom.
Se ele passar pelo Brasil e ele conseguir segurar as pontas, ele é um baita de um executivo. Então, isso é algo que acontece no mundo corporativo, assim, das pessoas passarem por essa experiência no Brasil justamente para testar na pele o que é viver com insegurança. Olha, não sei se deveria ser um motivo de orgulho, né? A gente está ajudando a formação de grandes executivos. Mas se a gente aprendesse com isso, né? Exatamente. Mas a gente não aprende, a gente segue Guerra de insistindo meme. no mesmo erro. Guerra de meme, ninguém nos desafia, né? Não, não. Acho que a última que teve foi contra Portugal e a gente ganhou, se eu não me engano. Não tem nem graça. Os queridos irmãos portugueses, eles não sabem fazer piada, eles não conhecem ironia. Isso, e eu não estou brincando. Eu tô falando sério. O português, ele não entende mesmo quando tu é irônico, quando ele é muito literal, né? Eu tenho amigos portugueses. Imagina o William conversando, o nosso amigo William, conversando com o português. Olha, dá um nó no cara. O William vai ter que vir aqui um dia só pra ninguém entender o que ele fala, porque ninguém entende mesmo. O cara ele é irônico o tempo inteiro, então tu não leva nada a sério. Mas, o Ederson, aproveitando, já que a gente disse que a startup ela se constitui de um cenário de extrema incerteza, e para quem está nos ouvindo, sei lá, tem uma ideia, surgiu ontem de noite, o cara surge uma ideia brilhante, que ele acha que vai ser milionário. O que ele precisa saber para constituir uma startup? Até porque eu vi no teu manual, que eu já vou fazer esse jabá para ti aqui, né, que é o Manual Jurídico da Startup, propõe o conceito de mínima formalidade jurídica. O que é isso? Exatamente. Antes de entrar no jurídico, eu entraria na praia do Eric, que a gente acabou de falar do autor, e que ele propõe um método Lean Startup, que é a startup enxuta, né? Então, é bem conhecido, assim, se vocês colocarem no Google também vão ver o diagrama, tá no meu livro, tá no livro dele, do ciclo de formação da ideia. Mas, basicamente, assim, resumindo, a ideia que está no Eric, e que antes do jurídico eu diria para pensar nisso, saiba que o que a gente tem de mais valioso, além dos recursos financeiros, é o nosso tempo, né? Isso é algo que a gente não consegue comprar, a gente não consegue trazer de volta, a gente não consegue retardar, a gente não consegue dobrar o tempo, né? Uma coisa que é infalível é que todos os dias serão 24 horas e a gente vai lidar com essa circunstância por pelo menos alguns anos, até que alguém invente, talvez isso possa ser uma grande ideia, né? A capacidade de voltar no tempo, de desdobrar o tempo, mas por hora isso é ficção científica. Enquanto isso, a nossa realidade é um tempo limitado. E aí a gente precisa fazer bom uso desse tempo. E a dica que o Eric traz no seu livro é utilizar o tempo de forma racional, de modo a testar a ideia antes de tu fazer grandes investimentos ou grandes esforços em torno dela. E aí, como é que a gente faz para testar a ideia? E ele utiliza o exemplo, e isso aparece em várias palestras, até nos gráficos, nos modelinhos que aparecem na internet, vocês vão ver. Se eu quero montar um carro, eu preciso, para testar ele, eu não posso pegar e entregar para o meu usuário um pneu. Ele não vai ter experiência do que é andar, porque o carro ele se presta à locomoção, à mobilidade. Então ele não vai ter experiência de andar. Então é preciso eu entregar o mínimo produto viável. E esse é o MVP, a sigla em inglês, né, que ficou famosa. Tu tem que entregar para o teu usuário um MVP. É um teste, é um troço tosco para ele poder testar, ver se vai legal. Tu colher informações, ele vai te dar informações, né? Pô, legal, gostei, eu acho que é bacana, tu pode desenvolver isso que vai ficar legal. Ou tu ter a conclusão de que aquilo é uma porcaria. Só que com a roda, com o pneu do carro, tu não vai conseguir ter essa experiência. Mas se tu conseguir entregar para ele um patinete, opa, peraí, eu consegui me deslocar. Se botar um motorzinho aqui vai ficar legal. Aí tu aperfeiçoa, bota um motorzinho.
Aí tu bota o chassi, tu bota o motor, tu faz toda a lataria. Bom, agora tu tem o carro que custaria X milhões para desenvolver o projeto, mas tu testou lá no início com um patinete. Então o MVP é mais ou menos isso. É tu testar de forma tosca, colher informações do usuário para ver se aquilo lá tem realmente o fit, tem realmente tração, são duas expressões muito comuns no ecossistema, para ver se vai funcionar. Se e duas atitudes tu pode, quer dizer, três atitudes tu pode ter a partir da experiência com o MVP. A primeira atitude é tu perseverar. Não, deu certo, vou continuar. A segunda atitude é, deu certo, mas não foi muito legal. As pessoas não gostaram muito. Então eu vou pivotar. O que é pivotar? É ajustar a rota, melhorar o caminho. E a terceira atitude, diante das informações que você colheu, é abandonar, completamente abandonar o projeto. Olha, o projeto era muito legal, eu achava, eu estava apaixonado, testei, ninguém gostou, todo mundo achou uma porcaria, e eu vou abandonar. O que eu gastei para fazer um patinete? Muito pouco. Então, essa seria a primeira dica, que vai para o lado do negócio, do business. Testar ele, e testar logo, e testar muito rápido, e colher informações. Deu certo, bom, persevera, continua. Deu mais ou menos, pivoteia, ajusta a rota. Não deu, desiste, imediatamente vai para outra. O que normalmente as pessoas fazem? Se apaixonam pela ideia, insistem, ficam anos, gastam dinheiro que não tem, e aí depois é um empresário mal-sucedido, falido, endividado. E no Brasil isso é a pior coisa que pode acontecer para alguém, né? E aí, falando da pergunta que o Anderson fez, Mas bom, antes, então, antes de ir para essa pergunta, é eu li, acho que até a metade do livro do Startup Enxuta, não terminei ele ainda, mas ele... O que é muito legal de tu perceber, né, até bem nesse resumo que tu fez aí para nós, é a questão de que isso serve muito para startup, né? Mas o modelo startup, que é o que ele fala, assim, o modelo de trabalho, digamos, startup, ele serve para processos em geral em qualquer empresa. Por exemplo, lá, eu estou na minha empresa, tem que fazer um projeto novo, eu não preciso ficar elaborando ele por muito tempo para daí lançar, sabe? Eu posso bolar um jeito ali mais rápido, digamos assim, que não tenha tanto custo, testo, se deu certo eu, né, sigo ali, se não deu certo eu mudo. É uma coisa que se tu usar essa filosofia, digamos assim, tu pode aplicar em vários lugares, né? Não só com startups. essa é a mensagem do segundo livro que o Anderson mencionou. E eu fui convidado para palestrar na PGM. E quando veio o convite eu pensei, né, bom, a minha vinculação com o direito tributário deve ter sido por isso, né, que eles me convidaram para falar sobre algum assunto de direito tributário. Qual não foi a minha surpresa, que era para falar de startup. E aí eu, puxa, mas a Procuradoria do município de Porto Alegre, o que eles querem com startup? E aí, preconceito meu, né? Reconheço hoje que eu estava sendo preconceituoso com a Procuradoria, quando na verdade eles queriam realmente era arejar, inovar. E aí foi o que eu falei, exatamente o que o Fernando mencionou, né? Tu pode aplicar isso em qualquer lugar. Porque ser empreendedor não significa ser empresário e tu ter que ter uma empresa. Tu pode ser empreendedor na faculdade, tu pode ser empreendedor no colégio, tu pode ser empreendedor numa empresa pública, tu pode ser empreendedor numa organização sem fins lucrativos, pode ser uma instituição religiosa ou uma instituição de caridade. Ser empreendedor é ter essa mente sempre querendo inovar, querer oferecer novos serviços, novos produtos. Isso tu pode exercer em qualquer lugar. Em qualquer lugar tu pode ser Na empreendedor. faculdade a gente tem um exemplo, né? A gente fez o primeiro churrasco sem cerveja. Aí foi bom, mas não foi tão bom. Aí Fez churrasco sucesso, mas o público não ficou. Aí churrasco com cerveja. Opa, melhorou. Pivotamos e melhorou. Aí depois Olha aí, fizemos sem churrasco com cerveja. Aí foi o foi sucesso sucesso que a gente teve. total. Esse foi o sucesso. Mas essa surpresa, Ederson, que tu tiveste lá indo na PGM para falar sobre startups, a gente teve também quando a gente conversou com a procuradora aqui de Novo Hamburgo, a Sinara,
E a gente foi falar justamente sobre inovação na gestão pública. Quando o Thiago nos indicou, eu até achei estranho, porque geralmente a gente tem sempre aquela visão de tudo burocrático, tudo engessado, como é que vai inovar e fazer uma gestão diferente aqui dentro? Uhum. Mas tem, né? Só não tem transparência, só não passam essa informação pra gente. E sempre com aquela chaga. Eles estão cada vez mais, assim, até agora que a gente está seguindo ela, acompanhando bastante o trabalho da Sinar, tá toda hora nos mandando alguma live, algum evento, alguma coisa que tá falando sobre a quantidade de movimentos que eles estão fazendo, assim, e realmente falta a questão de publicizar isso mais. Eles estão se esforçando para isso, e acredito que vai mudar bastante, mas a impressão que todo mundo sempre tem é isso, é uma repartição pública, que as pessoas estão lá sem vontade de fazer nada, né, com aquela cara emburrada. E E na realidade é bem eu, diferente. exato, exato. E assim, eu ouvi, fui lá falar para eles sem muita expectativa, e aí tava o auditório cheio. Essa foi o, esse, foi- ele, eu tenho um carinho até especial por esse evento, porque foi o último antes pandemia. Foi o último evento presencial que eu participei, e aí eu guardo com nostalgia lá, quando eu ainda podia falar com as pessoas, e a gente tinha contato, lá se vão mais de 12 meses. Mas naquele momento as pessoas vieram falar comigo e falaram: "Olha, eu sou servidor público, sou servidora, eu quero fazer, só que aqui dentro é muito difícil, é muito engessado, é muito amarrado". E de certa forma, não é um privilégio só da organização pública. Várias organizações são assim, mesmo privadas. Universidades, empresas muito grandes. E aí o que que esses lugares perceberam? Que eu posso trazer a startup e fazer o que alguns bancos, por exemplo, estão fazendo, que são spin-offs. Ó, deixa os maluquinhos ali no canto, deixa eles lá, eles estão lá numa sala inventando maluquice, e se der certo, deu certo, se não deu certo, eu não gastei muito, mas eles estão lá. Se deu certo, traz para cá, vai me servir. Isso tem sido utilizado em muitos lugares e pode ser feito na administração pública também. Então, a mentalidade empreendedora e o estilo startup pode ser replicado e utilizado em vários lugares. Não é restrito à iniciativa privada. Eu não sei se encaixa muito nisso, mas eu lembro que eu tava ouvindo um tempo atrás agora eu não vou lembrar o nome dele. Atala, o sobrenome, que é um dos cabeças da Magazine Luiza. E ele tava falando sobre como foi visto com desconfiança quando a direção começou a investir demais em tecnologia, começou a chamar um monte de nerd. É muito legal ele contando. Começou a chegar um monte de nerds, cara de óculos, camiseta pra dentro da calça, uns caras meio estranho, cabeludo. E a galera olhando assim, pô, isso aqui é uma empresa, né? A gente tem uma loja, vendas, esses caras aí não sabem conversar, só sabem mexer no computador. E foi o boom que deu, né? Porque fizeram seu investimento em tecnologia, digamos assim, e a Magazine Luiza é conhecida como, nos anos recentes, a empresa que mais se destacou, mais explodiu assim no Brasil. Não sei se chegou a ser Que uma mais cresceu. spin-off, mas acho que foi realmente uma mudança bem forte da cultura lá dentro deles. É a história do Magazine Luiza é uma história muito legal, assim, para quem gosta de empreendedorismo, eu recomendo, assim, a história da Luiza Trajano, que, assim, é um negócio bom, qualquer negócio no Brasil é arriscado, né, mas ela, empreendeu, mulher, né, líder, mulher, também é bacana falar do protagonismo feminino, e ela empreendeu, ela perseverou, ela conseguiu ter a resiliência dos negócios, em várias crises, né? E o Brasil passou por várias crises e ela continuou sempre lá subindo, subindo, subindo. Mas tem um momento que é a hora do que eu chamo ali do ponto da curva, do alto crescimento, que é o que o Fernando narrou, né? Que é a virada digital do Magazine Luiza. Então, ela sempre foi uma empresa muito boa, de bons fundamentos, muito sólida, cresceu apesar das crises, e ela deu um salto, daí sim, com a aposta em inovação. E aí os resultados estão aí, né? É uma das empresas mais valiosas que tem na Bolsa de Valores, ela continua crescendo constantemente,
e entregando resultado para os seus acionistas. Então, é um bom exemplo para ser citado mesmo. E ela começou como uma loja que vendia eletrodomésticos e móveis, né? E hoje ela já vende tudo. Se tu entrar no site do Magazine Luiza, eu brinco que ela só não vende a mãe. E hoje tu vê a cara do Magazine Luiza através do bonequinho que criaram da Magalu, né? Então tu Magalu. conversa com a Magalu responde para ti. Então o Exato. salto tecnológico que eles deram é gigantesco. Ederson, aqui em casa eles me apelidaram de PPM, que é pergunta por minuto. Que quando eu desatino a falar, eu saio perguntando tudo de uma vez só. Então, eu queria dizer que não te assusta, mas eu queria te fazer uma pergunta. Por minuto. Que se a startup está ligada diretamente a um aplicativo, ou se eu posso ter uma startup e ele não ter nada a ver com um aplicativo, ou se obrigatoriamente eu tenho que ter um aplicativo para ter uma startup. A relação da startup com a tecnologia normalmente é considerado que a tecnologia precisa ser o principal fator, né? E acho que nem sempre é isso, mas o professor vai saber dizer melhor. É bem legal essa pergunta, Renata, porque o ambiente virtual, a possibilidade de tu oferecer o produto no ambiente virtual, um negócio digital, ele tem muito mais facilidade para que ele seja replicável, escalável Escalável, né? e exponenciável. Agora, não quer dizer que tu só tenha que necessariamente trabalhar com o aplicativo ou desenvolver ele em base tecnológica. É que a tecnologia, e daí vem a grande disrupção, né? Tu conseguiu romper a barreira geográfica, né? Quando tu desenvolve um produto que ele é bom para o chinês, ele é bom para o brasileiro, ele é bom para o americano, ele é bom em qualquer lugar do mundo, né? Que valorizam aquela ideia, valorizam aquele produto. Então, e tu pode oferecer ele sem muito esforço em qualquer parte do mundo, com a tecnologia. Agora, se você não vai fazer uso dela, dá para crescer também, dá para ser inovador, disruptivo, sim. Querem saber uma empresa altamente inovadora? Não sei se vocês sabem, chuta aí uma empresa conhecida, grande, que é altamente inovadora e talvez vocês não tenham como referência. Alguém sabe? Natura. Natura. E o que é a Natura? Verdade. Para quem está ouvindo agora, pensando, pô, o cara está falando de tecnologia, a Renata perguntou de aplicativo, mas a Natura, o que ela faz? Ela vende cosméticos, né? Essa é a ligação dela com o seu mercado consumidor. Ela atua no mercado de beleza, enfim, cosméticos. Pois saibam, a Natura é uma das empresas mais inovadoras do Brasil, ela já ganhou vários prêmios de inovação e ela tem um grande orçamento, um dos maiores do Brasil, destinados para inovação dentro do seu processo produtivo. E não é necessariamente um app, mas eles têm muito a base tecnológica, sim, para entender a leitura do consumidor, saber o que agrada. E eles desenvolveram, e estão investindo pesado, um negócio que eu não sei se vocês sabem, mas é a possibilidade de tu ter cheiro digital. Não, já ouviram falar não disso? imaginava. Não. Não, até porque a Natura, para mim, ficou muito mais conhecida como as revistinhas, né? Em que a consultora tem a revistinha e tu olha a revistinha. Hoje até já tem a revistinha digital e tu não precisa mais ter a pessoa ali te vendendo Natura, né? Mas para mim, Natura ficou conhecida. Tu quer testar o produto, quer saber a fragrância, ainda tem uma barreira, né? Tem que ir uma promotora ou revendedora, não sei como é que é o nome que se dá, ou tu ir numa loja física para sentir, é isso que eu quero, é esse produto que eu quero. Com o cheiro digital, vai ser possível simular na tua casa, com o computador, o cheiro que aquele produto que foi lançado quer proporcionar para o usuário. E eles estão investindo pesado para possibilitar isso. Então, daí tu vai ter muitos expositores com baixo custo de investimento se tu conseguir replicar isso. Então,
respondendo a tua pergunta, não necessariamente tem que ser em tecnologia, mas a tecnologia possibilita isso. Tu tira aquela questão da limitação da escassez. Um paradigma, para trazer um exemplo aqui, não sei se vocês já ouviram falar que o chocolate vai acabar. Já ouviram isso? Circula aí uma notícia de que a produção de cacau no mundo ela é limitada, e de fato não são muitos os produtores, e cada vez mais esse consumo ele aumenta a ponto de não conseguir dar conta da produção, e aí vai chegar um momento em que não vai se conseguir mais produzir cacau e vai acabar o chocolate no mundo. Isso aí vai ser o início de uma terceira guerra mundial, né? Que momento triste, a Só Páscoa da fica como? abstinência. Não da abstinência. Exatamente. Eu sou um chocolatra, eu adoro chocolate, então quando eu soube essa notícia pela primeira vez eu fiquei muito apavorado. Mas assim, quando a gente lida com recursos naturais, e para não falar do chocolate, mas do petróleo, né? O petróleo é um recurso escasso, limitado na natureza, e que ainda não se tem como replicá-lo. Tem substitutivos do petróleo, mas não dá para fazer petróleo artificialmente. Então, esse é o paradigma da civilização humana, a escassez, a limitação dos recursos. Agora, quando tu fala no digital, qual é a limitação que tu tem? Nenhuma. Vamos pegar uma coisa aí que o Fernando e o Anderson gostam, que é música. Quando nós tínhamos o parâmetro dos discos, o vinil, o Fernando nem sabe o que é vinil. Mas assim, o CD-ROM, o CD, né? A pessoa tinha que produzir um número limitado de CDs, aí esgotava a edição do disco, era um estrondo. Olha, a banda esgotou a edição daquele primeiro disco. Era sempre medido em discos, né? O sucesso era medido em discos. Exato. Tá parecendo o Faustão lá. Hoje o tu não disco de tem mais platina. esse parâmetro, que é a produção de discos, de volumes, né? Produzidos. Tu pode simplesmente ter acesso em toda a população mundial com um único lançamento de um artista. Então isso é muito diferente, né? Muito disruptivo. Sobre Esse a é o nosso Natura, paradigma. sobre a Natura, eu tava olhando até aqui, agora eu fui olhar se a Natura não patrocinava. A gente sempre tenta escapar, né? Nos nossos episódios a gente já caiu várias vezes no BBB e não dá pra escapar de novo, porque a Natura acaba sendo um dos patrocinadores do BBB, embora não diretamente, eles são com a marca da Avon, que acho que recém virou da Natura, pelo que eu vi. E aí assistindo o BBB, não sei que dia que foi, eu vi que eles estavam lá fazendo a propaganda disso que o professor falou aí. Colocaram cabelos, as cores dos cabelos virtuais, né? Pra tu ir no site, tu testar o tom de cabelo que tu gosta e comprar pelo site. Então, a quantidade de expositores, de lojas físicas, onde é que as pessoas têm que olhar o tom do cabelo e tal, estão cada vez acabando mais, que as pessoas simplesmente entram no site, coloca ali, quero ver como é que eu fico com esse cabelo aqui, pronto, comprei, chega na minha casa, fim de papo. É isso mesmo. Tu chegou a testar um cabelo em ti, Kaiser? Já? Umas mechas? Não, por enquanto eu tô aproveitando que ainda não começaram a surgir os fios brancos, né? Os 30 anos chegaram, mas os fios brancos ainda não, tô acompanhando. Ainda não tem cabelo branco? Que inveja de ti. Ainda não, mas tá quase. Eu tenho Agora acho que o cabelo professor... branco porque eu pinto. Passa o Grecinho. Grecinho para ficar branco e dar mais autoridade, parecer mais com sério. certeza. Justíssimo. Ganha um respeito, né? Mas agora acho que agora a gente não vai mais te interromper, vai deixar tu explicar sobre o como é que é a sigla, Andruzi? É o MFJ, mínima formalidade jurídica. Olha só a volta que a gente deu e eu não consegui chegar lá. O Anderson perguntava sobre o que precisa, né, para começar. Então eu falei do começar a testar a ideia, né, para aproveitar o MVP. E aí eu, quando fui escrever o livro, eu disse, não, mas precisa ter o MVP do direito. E nada mais... eu poderia ter inventado, poderia se utilizar outra sigla, né, mas eu quis aproveitar a brincadeira com o MVP e peguei a mínima formalidade jurídica. Cuidar para isso, atentar para isso, é tu proteger
o negócio para que num cenário de bonança, de vacas gordas, o negócio seja mais valorizado ainda. E atentar para isso significa num cenário ruim, né, que não é desejável, mas muitas empresas elas não perseveram, elas morrem, e a mortalidade é muito comum, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né. Porque de fato não são todas as ideias que são boas, não são todas as pessoas que têm talento para empreender. Então é um conjunto de fatores que nem sempre se verifica no caso concreto. Então, sabendo disso, cuidar para a mínima formalidade jurídica significa terminar a ideia, ainda que não tenha um gosto amargo, né, "Puxa, aquele negócio eu gostei tanto, era para dar certo, mas não deu". Então, tu termina o negócio, mas sem também terminar a tua vida. E muitos empreendedores do Brasil, eles, quebram, eles, acabam falindo e acaba com a vida, né. A gente não gosta de falar isso, mas os índices de suicídio, eles, cresceram, especialmente nos momentos de crise, isso eleva bastante a taxa, né. Não é legal, até para não incentivar, isso não é bacana, mas sem dúvida alguma, o fracasso nos negócios pode consumir com a própria pessoa. Então, atentando para isso, tu consegue, fechar uma porta e abrir outra. Não deu certo o negócio, porque, enfim, por N motivos, e são vários os fatores que levam ao fracasso, né, tu possa encerrar aquela experiência e começar uma nova. Então, eu diria que atentar para essa formalidade, é a primeira dica que eu dou sempre para os empreendedores. E aí o problema é que no Brasil, atentar para isso não é o suficiente. Em qualquer lugar do mundo, tu recebe uma dica lá, um guia, qualquer empreendedor vai na universidade, o Anderson falava lá de algumas universidades da Califórnia, tu vai lá, recebe um passo a passo, um um checklist, e tu monta uma empresa, tu começa a empreender, se não deu certo, tu fecha e tudo vida que segue. No Brasil, é cheio de nuances, cheio de exceções e cheio do que os empreendedores odeiam ouvir, mas que os advogados repetem muito, cheio de "depende". "Ah, isso vai dar certo?". "Depende". "Eu posso abrir esse negócio?". "Depende". "Isso é legal?". "Depende". O advogado diz muito o "depende", né, e no Brasil o "depende" talvez, não é a exceção e talvez seja até a regra, né. Depende realmente de muitos fatores. Então, cuidar para a mínima formalidade jurídica seria a dica, né. E se eu pudesse resumir várias coisas, eu diria assim: a partir do momento em que foi testado o MVP e você viu ali que tem tração, o negócio, opa, realmente aqui tem uma boa ideia, está começando a dar certo, tão logo isso se verifique, é formalizar, é separar o patrimônio da pessoa, do fundador, do patrimônio da ideia, do projeto da startup. E essa confusão de misturar as coisas é muito comum entre os empresários e empreendedores. No ambiente de startups impera muita informalidade, é muito comum. Pessoas começam, estão lá já comercializando, vendendo produto e não tem nem CNPJ. É, É uma maluquice. Então, assim, essa seria a dica: formalizar. olha, esqueci de desmutar o microfone, bem louca. Ederson, deixa eu aproveitar o embalo que nós estamos agora e te perguntar se existe algum modelo societário mais indicado para startups, se há ou não há um modelo mais indicado. Sim e não, como eu disse, depende. Bom, basicamente, assim, a gente vai trabalhar com 2 modelos societários, né, no Brasil. Tem vários tipos, e os professores de direito empresarial que me perdoem, né, mas é só para manual, que tu vai ver lá comandita simples, comandita por ações. Na prática não é o o o tradicional. Os 2 tipos societários mais, aplicados, mais utilizados,
é a sociedade por responsabilidade limitada, a sociedade limitada, né? E a sociedade por ações, a SA. Então, esses são os dois tipos básicos que se utiliza e que o mercado aplica para a constituição de uma startup já nesse estágio em que já foi testado e os fundadores querem formalizar. Então, são esses dois tipos. Até Mas... tem, desculpa te interromper, eu vi que depois da lei de liberdade econômica passou a permitir a sociedade limitada de um sócio, né? Porque antes a gente tinha muito aquela figura de 99% para um e 1% para outro, só para conseguir fechar o requisito. Exato. Mas antes da lei da liberdade econômica, bem lembrada pelo Anderson, havia já no ordenamento jurídico a figura da Eireli, que é isso, né? Uma empresa de uma pessoa só. E por que vai ter uma empresa de uma pessoa só? Por dois motivos. Primeiro, para segregar, isso que eu falei, que é separar o patrimônio do fundador do patrimônio da ideia, e isso é a razão de existir da pessoa jurídica, né? Quando a gente perdeu essa noção, e o direito brasileiro perdeu essa noção, a gente comprometeu muitos negócios. Por que uma pessoa abre uma empresa? Por que ela não toca o negócio no seu nome? Porque justamente ela quer separar. Então, o patrimônio que eu constituí ao longo da minha vida, eu não quero misturar com esse negócio que é arriscado, empreender é arriscado em qualquer segmento, não é só startup. Então, eu quero separar as coisas. Só que no Brasil a gente meio que não dá muita bola para isso, né? E vide aí as outras áreas do direito, não só direito tributário, mas trabalhista, consumidor, ambiental, direito de família. Direito de família, a desconsideração da pessoa jurídica é feito na primeira petição, lá em deferido, com deferimento de tutela de urgência, já se desconsidera a pessoa jurídica. Então, em qualquer o direito começou a fazer vazar a figura da pessoa jurídica. Esse é um grande problema nosso, brasileiro. A lei da liberdade econômica tentou recuperar isso. Tentou trazer um pouco mais de luz assim, para as pessoas. Opa, peraí, gente, foi longe demais. Tem que proteger a pessoa jurídica. Justamente para dar segurança e fazer com que as pessoas queiram empreender. Se tu disser, e nós aqui somos profissionais do direito, nós somos bacharéis em direito, e se aparecer um empreendedor hoje na tua frente e perguntar para você, olha, eu posso abrir uma pessoa jurídica e se não der errado ficar bem tranquilo que nada vai acontecer comigo, a gente tem Depende. coragem de dizer? Depende. Vou dizer que Eu não tenho depende. nenhuma coragem de dizer. Não tem menor condição, né, no Brasil, de dizer que, olha, tu só vai perder o dinheiro que tu investiu. Se tu investiu 100 mil, tu vai perder 100 mil. Tu investiu 5 mil, vai perder 5 mil. Não temos como afirmar isso. Porque o Brasil desconsiderou, desprestigiou o Instituto da Pessoa Jurídica. Isso é um problema gravíssimo, né? A lei da liberdade econômica tentou recuperar. E aí veio a Eireli, tentou... Só que por que eu não falei da Eireli para startup? Porque a Eireli exigia, à época, um capital social de 100 salários mínimos. Ora, se a gente estava falando que startup é escassez, e os caras mal têm dinheiro para comprar o computador, quem é que vai ter dinheiro para botar 100 mil reais em valores atuais? Não tem, né? Ah, mas professor, bota lá no contrato fictício e não precisa integralizar esse dinheiro de verdade. Qual é o risco que se atrai fazendo isso? Quando eu só coloco no papel e não integralizo o dinheiro, não pago realmente os valores, eu estou dizendo que as cotas não foram integralizadas, logo a responsabilidade é ilimitada. Então, para que eu abri a empresa? Como diz um amigo meu, eu estou de cara para o vento. Não tem nenhum para-brisa aqui para me proteger. E daí fica difícil, de fato, empreender, né? Porque não tem literalmente segurança nenhuma. Ninguém vai querer empreender diante desse cenário, né? Pelo menos eu não ia querer empreender sem segurança nenhuma. E também tem o fator de risco de investimentos, né? Porque as startups, elas dependem daquelas rodadas depois de se jogar no mercado ali de ações ou
tentar achar algum investidor e atrair. E eu acho que isso ficou muito reticente por conta desse risco, chamado risco Brasil, né? Gente, tem maluco para tudo. Tem maluco que está disposto a arriscar, botar dinheiro, perder em alguns negócios, ganhar em outros. Isso é igual em todos os lugares do mundo. É assim no Brasil, é assim em qualquer lugar do mundo. Só que o que a gente não pode, o que a gente deveria levar em consideração é que o perder e arriscar o patrimônio investido é uma coisa, comprometer a vida inteira, toda a história para trás é outra, bem diferente, né? E é justamente isso que o Instituto da Pessoa Jurídica tenta estabelecer, né? É a limitação da responsabilidade àquele valor que foi investido. Pode ocorrer, em um caso ou outro, situações de fraude, de sacanagem, lesão às pessoas, sim, mas aí, pontualmente, o direito deveria dar resposta, né? Excepcionalmente, em um caso em que configurado, abuso, confusão, todas aquelas figuras que o direito civil e a legislação estabelece, bom, aí sim a gente vai lá e chega no sócio. Mas o Brasil, ele criou, da exceção, ele criou a regra, né? Via de regra, vai para o sócio. Eventualmente, eu vou na pessoa jurídica. E aí acaba sendo um tremendo desincentivo para o investimento. Como o Anderson falou, né? Seja o fundador, eu tenho duas figuras ali no ambiente, no ecossistema. Os fundadores, aqueles que criaram a ideia, estão lá no negócio, na linha de frente, muitas vezes não tem recurso, né? Muitas vezes não tem o dinheiro necessário. E tem aquele que tem dinheiro, tem a vontade de investir, mas não quer estar lá atrelado à ideia ou sofrer o risco do negócio. Então, o investidor, e aí o problema do investimento no Brasil, a gente tem dinheiro, gente. Isso que é impressionante e que as pessoas não entendem. O Brasil, ele tem dinheiro, ele tem capital. Tem pessoas que estão dispostas a emprestar o dinheiro. Só que a gente tem que criar um ambiente institucional que proteja isso e Seja garanta seguro. isso. Seja seguro, exato. A pergunta que eu queria fazer sobre esse ponto específico, e não precisa se estender muito na resposta, mas ouvindo agora, falando que quem entra numa startup, normalmente, né, quem está começando uma startup, ele gosta de ter poucos custos, num geral, não quer fazer grandes investimentos. E qual é o desafio nesse, acho que tu vai saber responder bem isso, qual é o desafio de um advogado que quer se especializar em startup, digamos assim, quer trabalhar com isso, porque me parece assim, não sabendo muito como é que é o dia a dia disso, mas me parece que podem considerar como um custo, aí vai vir um advogado que vai cobrar um valor e ainda vai fazer várias exigências, tu tem que registrar a marca, tem que não sei o que, tem que não sei o que, quando vê o cara, pô, mas é uma startup, eu não quero investir isso tudo. Então, existe algum recurso, alguma coisa que tu possa fazer? Não, então, uma promessa que, né, sei lá, tu faz o teu serviço e se a empresa começa a dar um pouquinho mais certo, tu pode ganhar mais, ou se é um valor, né, se é normalmente uma combinação fixa, como é que funciona isso? E essa até complementando, eu acho que para advogar para as startups, tu tem que ter umas habilidades diferentes daquelas que a gente é forjado na academia, né? Boa pergunta e melhor ainda a complementação que o Anderson fez. Então, assim, vamos lá. Forma de viabilizar o trabalho, né? Que é um pouco do que está na pergunta do Fernando. Tem várias formas. Não é porque não tem dinheiro que não vai poder te pagar. E aí, eu já vi contratos de várias espécies, inclusive permuta de serviço por participação, por equity. Você condicionar as milestones, que são as etapas, né? Então, quando tu abrir o CNPJ, tu vai me pagar tanto. Quando tu tiver o primeiro X de faturamento, aí tu me paga um percentual. Quando você conseguir o primeiro investidor, me paga tanto. E aí você cresce, o advogado cresce junto com a empresa,
compreendendo, e aí vem a segunda a questão que foi o que o Anderson falou. Eu acho que o principal, essa dica eu digo para advogados que gostam e querem trabalhar com startups, mas vale para qualquer área do direito. E que talvez não seja ensinado na faculdade, que eu compartilho aqui com vocês. Que é, se tu vai advogar, tu tem que ter uma noção de negócio e empatia com o cliente. Então, se eu sou do agronegócio, eu quero advogar para o agronegócio, eu tenho que ter empatia com um produtor rural. Entender como é que é o ciclo de vida dele, saber que tem momentos que é da colheita, tem outros que é da plantação, tem horas que dá dinheiro, tem horas que não dá, e eu consigo entender isso, eu consigo me sensibilizar com ele, saber que tem um momento que ele vai estar mal de dinheiro, tem outro momento que é o momento de fechar o contrato de honorários com esse cliente. Então, se isso vale no agronegócio, para o ecossistema de inovação é a mesma coisa. O startupeiro de hoje, que anda com o computador todo ralado lá e calça surrada, pode ser o Steve Jobs ou o Bill Gates de amanhã. Ou ele pode continuar ferrado para o resto da vida. Mas entender isso, e mais do que isso, gostar, aí é algo que é a linha de corte, assim, daqueles que querem advogar, mas não gostam. Eu quero advogar para startup, mas eu não gosto muito de empreendedorismo. Cara, tu não vai conseguir trabalhar. Porque empreendedorismo tem uma série de conexões ou empatia do advogado com o empreendedor, que se tu não tiver isso, tu não vai. Por exemplo, algo que a gente falou aqui, que é o risco, né? Se eu sou um advogado que eu gosto de tudo bem certinho, bem arrumadinho, bem direitinho, como é que eu vou ser advogado de startup? Que o cara, ele flerta com, por vezes, a ilicitude, ou mercados altamente regulados e que ele vai querer quebrar. Ou, se eu sou todo certinho, organizadinho, gosto de receber bem certo as prestações do meu contrato, a startup pode não ter receita nenhuma e trabalhar com prejuízo durante alguns anos. Não sei se vocês sabiam, mas o Uber até hoje ele dá prejuízo. Contábil, é bem verdade, mas é prejuízo. Acho que o Nubank é um exemplo parecido também. Esse é um paradigma também que daria para a gente discutir num outro podcast também, que é um paradigma de algumas startups de apostar muito no desenvolvimento da ideia sem olhar para o retorno para os acionistas e para os investidores. E aí essa é uma lógica que muitas startups trabalham. Tudo que eu gerar de receita, eu reinvisto, e aí tu nunca vai distribuir resultado, por vezes tu vai trabalhar com prejuízo, e aí isso não sei se é sustentável. Não sei se é muito bacana, assim. É muita coragem, né? É acreditar muito Vou na dar um exemplo ideia. agora. Agora, gente, bem atual, desse momento que a gente está gravando, quantas vezes já aumentou o preço da gasolina? Todo mundo deve estar sentindo na pele ou acompanhando isso, né? E aí, vocês sabiam, já conversaram com o motorista de Uber que não teve reajuste na tarifa? Eles continuam praticando o mesmo preço de um ano atrás, quando a gasolina estava R$ 3, menos do que isso. Então pensem bem, se eles estão praticando o mesmo preço com um principal insumo do Uber, que é o combustível, como é que essa conta fecha? Eu, como usuário, estou adorando, né? Eu uso o Uber e continuo pagando o mesmo valor, mesmo com a gasolina, e muitos já pensaram até, não, vou vender meu carro, não Até faz porque é mais sentido. barato, né? Não paga Muito mais. seguro, não tem desgaste do veículo, não tem várias Exato. coisas e eu só sento lá e o veículo me leva e se eu puder trabalhar do carro, eu ainda consigo trabalhar de dentro do carro, né? Então, Exato. Só de que fato, isso só funciona à base de subsídio. Quem é que está subsidiando isso? O Uber. O Uber está botando dinheiro e deixando de reverter isso e trazer retorno para os seus acionistas, para os seus investidores. Isso se sustenta no longo prazo? É um problema.
A Tesla, que é uma das empresas mais inovadoras, né, a gente falou do Elon Musk, ela vale mais do que várias montadoras juntas, que produzem muitos carros, e ela não consegue dar conta dos pedidos de carros que são feitos, né? Ela não consegue dar conta. E por apostar nessa ideia e acreditar nisso, ela tem um valor de mercado absurdo. O Elon Musk entrou na seleta lista dos bilionários mundiais, os homens mais ricos do mundo. Se não está na primeira posição, né? Não me lembro bem esse índice atualizado. Só que não se discute se ela é rentável mesmo, se ela gera caixa como as outras montadoras tradicionais. A E aí isso é Tesla, sustentável? a Tesla poderia ser chamada, não sei se ela já foi chamada, de um unicórnio? Ou ela não se qualifica como desse jeito? Bom, o que a Deixa eu só gente... te interromper antes, Edson. Deixa eu só fazer um apontamento da tua resposta antes que os meninos perguntaram da questão das habilidades. O que tu fala vem muito ao encontro do que o professor Tiago falou quando a gente conversou sobre a advocacia do futuro, que ele diz que já chegou, que ele diz que não adianta de nada eu querer trabalhar para empresários se não entender como funciona uma empresa, que não adianta de nada eu querer trabalhar com agronegócio se não entender como que funciona o agronegócio, e não adianta de nada eu querer trabalhar com startups se não tenho um mínimo de noção de startups. E que muitas vezes isso não nos é ensinado na faculdade, né? Vai ser a vivência do dia a dia na rua que a gente vai acabar aprendendo sobre isso. Claro, perfeito, Renata. E assim, o conhecimento jurídico, não estou dizendo que isso não é importante, óbvio que é importante, mas assim, o conhecimento jurídico que o Fernando, o Anderson e a Renata receberam foi o mesmo. Todos estavam na mesma sala de aula recebendo o mesmo conhecimento. E eu parto do pressuposto que vocês têm o mesmo conhecimento porque frequentaram as mesmas aulas. Mas o que vai fazer vocês serem diferentes ou melhores advogados ou com maior reputação, melhor reputação? Aí eu acho que entra isso que você falou, de entender, de querer saber resolver o problema, que não passa muitas vezes só pelo conhecimento jurídico, vai do conhecimento agregado sobre várias outras áreas, e às vezes essas outras áreas não são ensinadas na faculdade, e aí é que está o diferencial do bacharel em direito, porque eu diria que todo mundo sai na mesma, a linha de largada é a mesma, todo mundo deu o tiro, todo mundo saiu correndo junto. Só que daí tem aquele corredor que pode estar lá na ponta e ele não era talvez o melhor aluno, mas ele soube na curva pegar o atalho lá e passar na frente de todo mundo. Aí é que tá a diferença. Então, para startups, para quem vai trabalhar com startups, é a mesma coisa. Entender do negócio, ter empatia com o negócio, ter paixão pelo empreendedorismo. Se as pessoas não curtem isso, como é que tu vai sentar com uma galera lá que tá ralando, suando todo dia lá, tentando matar um leão por dia, se eu tenho a minha mentalidade de servidor público? E que, por favor, não entendam isso como quem está nos ouvindo aí com uma crítica a servidor público, né? Porque eu falei já no início do podcast que eu me surpreendo cada dia com vários A servidores que Sinara, são inovadores. Sinara vai puxar nos pés daí. Vai puxar, por favor, Sinara. Eu sou filho de servidores públicos, né? Eu não posso falar mal de servidor. Mas tem uma mentalidade, um mindset meio tradicional na atividade pública, que se eu tenho aquela afeição ou aquela predisposição, não vai funcionar. Não adianta eu querer posar de descolado, deixar o terno e a gravata e começar a andar de camiseta, que daí eu vou virar advogado de startup. Não funciona. Precisa muito mais do que aparência para funcionar. E a pergunta eu não me Sim. lembro qual era. A pergunta que eu fiz rapidinho foi do. Tava falando da Tesla, né? Se a Tesla era um unicórnio e dos gordos, né? Perfeito. 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 O unicórnio, assim, não sei se vocês conhecem o porquê da expressão, mas para quem está assistindo pode não conhecer, eu vou explicar. A Renatinha não conhecia, né, Renatinha? Não conhecia? Entendi um pouquinho antes da gente começar a gravar. Legal. No ambiente, no ambiente corporativo, né, se falava assim, não, startup,
para ser realmente para colar mesmo, pegar, não vai funcionar. É que nem unicórnio não existe. Então pode acreditar, se quiser, nos bichinhos míticos ali da mitologia que ele existe, mas ele não acredita. Não vai rolar uma empresa de $1 bilhão. Então, se a partir dessa afirmação de que só quando eu ver uma empresa de $1 bilhão, eu vou. Não, tá, startup realmente pode ser sério mesmo isso que eles estão inventando. E aí se criou esse parâmetro, esse paradigma. Quando atingiu $1 bilhão, virou um unicórnio, daí ganhou. Não, realmente, a empresa tem um valor de $1 bilhão, não é desprezível. Então ela chamou atenção e ganhou esse respeito. Então a Tesla, sim, já passou de valor de mercado há muito tempo. Assim como a gente tem no Brasil vários unicórnios, e muitos não sabem disso, né? E tem várias empresas por se tornar unicórnio, prestes a se tornar unicórnio no Brasil, apesar das crises, e eu tenho dito isso, ano passado eu bati nessa tecla várias vezes, nos meus posts lá nas redes sociais, eu falei, olha gente, o mundo está em crise, todo mundo está em crise, mas tem startup lançando ações na bolsa, tem startup capturando o investimento do exterior, tem startup crescendo na crise, então é preciso olhar com atenção para isso, porque a gente está diante de um negócio anticíclico. Os economistas dizem que os negócios têm ciclos, né? E aquele negócio que a economia está indo para baixo, ele está crescendo, ele é anticíclico, né? Ele está indo no sentido contrário do ciclo. Então, o unicórnio ele tem essa referência. E é uma referência, assim, meio que anedótica, né? Ela não tem um caráter científico. 1 bilhão de valor de mercado, o que isso significa? Pode ser muito, pode não ser nada, pode ser que esse valor ele seja uma euforia, né? E uma empresa que caiu nessa da euforia até a desgraça foi a WeWork, não sei se vocês ouviram falar. WeWork era uma startup, era disruptivo, era a febre do momento, todo mundo enlouquecido, aí veio o SoftBank, que é um grande fundo de capital do Japão, investiu pesado, até que começaram, não, mas espera aí, gente, não está dando resultado, ixi, não vai trazer o retorno, agora eu quero sair. Aí quando o primeiro quer sair, o segundo quer sair, o terceiro quer sair, não, agora eu estou trancado, não tem como sair, porque o que eu paguei para comprar uma participação no WeWork, ninguém mais quer vender. E aí eu estou trancado lá, e aí começam os rumores, e aí começa a perder valor. Então esse é um caso de um unicórnio que logo virou uma zebra, que é o oposto, né, do unicórnio. E a gente se mantém no zoológico aí da mitologia e do nosso dia a dia. Exato. Mas, Ederson, eu vou te fazer agora a pergunta mais difícil do episódio. É a pergunta que mostra que estamos na reta final. Exatamente. É uma pergunta que não pode faltar sempre para os nossos novos convidados, novos participantes aqui do RomaCast, que é a pergunta do café. Não sei se você já ouviu falar nela, mas é assim: se tu pudesse escolher qualquer pessoa viva que morreu, ou até mesmo um personagem de alguma obra que tu leu, para tomar um café, quem tu escolheria? Caramba! Essa é a pergunta mais difícil. Eu vou fazer um dia eu vou fazer um compilado da reação de todo mundo quando a gente faz essa pergunta, que normalmente a pessoa fica, e agora o que eu faço? Caramba, gente. Poxa. Porque normalmente a pessoa quer vários, né? Quer indicar vários nomes. Sim. Mas assim, para ficar dentro da temática que a gente está tratando e também para limitar, né? Eu gostaria de falar com várias pessoas e se eu tivesse essa oportunidade, eu
seria muito difícil de escolher, né? Ganhei um gênio da lâmpada que vai realizar meu sonho. Eu, eu sou fascinado pela história de empreendedorismo das pessoas. Eu adoro ler biografia, eu adoro conhecer a história. E eu acho que eu gostaria de poder tomar um café com pessoas que, gente, assim, ó, empreender, seguir um negócio já consolidado, dar sequência a um negócio, é difícil igual também, tem lá seus desafios, seus méritos, mas a pessoa que começa do zero, assim, e do zero constrói um império, constrói um negócio de sucesso, eu acho fascinante. Eu acho extremamente, assim, inspirador. E aí, uma pessoa que eu admiro muito, assim, a trajetória pessoal, eu li a biografia, não é tão bacana, né? É o Steve Jobs. Eu acho o cara fantástico, é um gênio, e os gênios são pessoas temperamentais, são pessoas que têm um temperamento difícil, né? Normalmente não são muito sociáveis, e a trajetória de vida dele tem várias passagens não bacanas com a família em especial, mas assim, o cara, o cara é fora da casa, né? Ele realmente ele é diferenciado. Ele tomou rasteira, saiu da Apple, voltou para a Apple, desenvolveu a Pixar, transformou o monstro que hoje é a Apple. Então, muitas das coisas que a gente consome estão atreladas às ideias dele. Então, eu queria tomar um café com ele e conversar. Tá, me conta aí agora, o que que tu, como é que tu enxerga o mundo? Isso seria uma conversa bacana. Mas, poxa, esse café eu queria ter com muita gente. Mas só para ficar aqui no ambiente de inovação e de startups, eu sugeriria esse Sim. nome. Pô, e que nome, hein? Um nome que reconhecido não tem quem não pense nele. Até quando se pensa em tecnologia, em inovação, o cara é uma unanimidade, realmente uma pessoa. Gênios, né? Gênios têm temperamentos meio complicados, mas realmente é uma pessoa muito, muito fora da curva. Agora que tu falou isso aí, eu acabei imaginando que eu gosto de sempre pensar isso, pegar e reunir numa sala grande, assim, reunir num super café, ou no churrasco do RomaCast de final de ano, todos dessa turma do café aí, todos os convidados. Ia dar uma conversa interessante. Já teve Aristóteles, já teve. Oh, Já teve gente massa pra essa conversa aí. Mano Brown no último episódio, com o. Como é que é o que o Cassius. Como é que é o nome dele? O Malcolm X, né? Ia dar um negócio divertido, esse churras aí. E tem até um mágico, né? Tem o Dumbledore. É, o Alvo Dumbledore. Esse aí. Esse aí foi até agora, acho que o único fictício que foi elencado. Bom, mas então é isso, pessoal, meninas e meninos. Eu acho que a gente chegou, conseguimos pelo menos atingir ali o principal do que a gente queria conversar. Eu e a Renatinha fugindo sempre da rota, como a gente já tinha falado antes, mas acho que deu pra pegar bem a ideia. O professor conseguiu passar bastante coisa aí. E agora a gente vai passar ainda mais um pouquinho com as nossas características e já tradicionais dicas de final de episódio. Queria ver aí se a Renatinha ou o Indurus querem começar com as suas. Eu vou começar e eu vou fazer novamente aqui um jabá para o professor Ederson, que é o Manual Jurídico da Startup, como criar e desenvolver projetos inovadores com segurança. Fiz o curso e li o livro, que é sensacional. Fica aqui, essa é a minha dica de hoje. legal, Viu agradeço aí. só? Viu só? Aí sim, hein? Tem que sempre agora botar uma dica do convidado, né? Senão vai começar a ficar chato. Renatinha, quer dar a tua? Pode ser, pode ser. Eu queria dizer que antes de começar a gravar, eu descobri que o Ederson tem outro perfil no Instagram que eu não seguia, que é onde ele mais divulga conteúdo. Eu fiquei apavorada como eu estava desatualizada com isso. Já divulga ele aí, Renatinha. Não sei em que não, eu não posso nem divulgar porque eu não lembro. Eu acabei de
de seguir, e aí era inclusive o perfil que ele estava gravando a live antes, e eu pensei, olha aí quanta coisa que eu perdi, que absurdo, vou ter que me atualizar. Vamos deixar pra ele, então. Mas a minha dica para variar, ela é filme, né? Não consigo fugir disso. E hoje Renatinha eu sempre vem vou com os filmes. sempre. E hoje eu vou indicar dois, um que é rede social, né? Que então conta a história da criação do Facebook. E eu acho importante indicar ele, na verdade, hoje como uma análise para se fazer necessária sobre o gerenciamento de conflitos envolvidos no desenvolvimento de uma ideia, principalmente na fase inicial da ideia, que é o que a gente fala tanto da questão da startup, né? De começar e ter a ideia principal para a criação. E o outro que não tem nada a ver com esse meio, mas é um filme que para mim foi muito legal de ver, que é O Homem que Mudou o Jogo, que ele fala de um treinador que tem a compreensão da equipe e com base na análise dos dados ele conseguiu fazer o time dele ganhar o campeonato de beisebol nos Estados Unidos. Então essas são as minhas dicas para hoje. Assina embaixo nas dicas da Renata. Veio bem de dicas a Renatinha. Eu vou deixar então o professor por último, vou falar a minha dica, que é a Anshan Arena. Já fazendo o jabazinho para o pessoal da Anshan, o Marcelo que veio aí com a gente no episódio. Ixi, agora eu vou me complicar. Talvez o 13, não sei. Tem que ter a listinha nas próximas gravações. Mas o Marcelo Rodrigues fez aí com a gente, é um dos cabeças lá da Anshan, já está na Superintendência Nacional. E sou muito amigo também do Felipe Drebs, que quem sabe em breve vai aparecer aí num RomaCast, que hoje ele faz um podcast com o meu irmão Xixi, já mencionamos ele aqui, o Ministério Cast. Ele apresenta, ambos já apresentaram o Anshan Arena. E o Anshan Arena, ele é como se fosse o Shark Tank, o famoso programa americano, e também já tem aqui o Shark Tank Brasil. Ele é parecido com o Shark Tank, só que ele é focado nas startups. Até entrei aqui no site, é só entrar no anshan.com.br e tem assim uma explicaçãozinha. O Arena é uma comunidade ativa para empresas e novos empreendedores realizarem parcerias, negócios, construírem inovações em conjunto. Uma programação anual que inclui seletivas e pitches, mas também rodadas de negócio, encontros de relacionamento e ações de conteúdo para líderes que buscam inovação aberta no mercado. Enfim, tem os vídeos no YouTube sempre das últimas apresentações, da grande final do Anshan Arena. É muito legal, realmente vale a pena tu gastar uns minutos ali olhando, porque tu vê as ideias das empresas, o pessoal ali mostrando com toda... Dá pra ver assim o brilho no olho da turma, assim, mostrando a sua ideia e querendo chamar investidores. É muito legal de olhar, eu recomendo bastante. É sobre esse mundo de startups, vale muito a pena. Legal, legal. Eu também recomendo e tem vários realities que trabalham também na Bandeirantes. Tinha tem outros no Discovery que falam sobre essas experiências de empreendedorismo e mostram essas disputas que eu recomendo também. Mas a minha dica, eu acho que os livros que a gente já mencionou são bacanas. Eu acrescentaria um, que é o de 0 a 1, Peter Thiel, que é uma outra referência em startups. E ele teve lá na origem do PayPal, ele foi um dos caras que desenvolveu. E, bom, não preciso nem falar que foi um tremendo sucesso. E ele traz dicas bem importantes e conta um pouco desse universo do empreendedorismo, especialmente com inovação, com tecnologia, e faz a gente entender um pouco daquilo que são os drivers que movem a pessoa a desenvolver e algumas dicas de como obter sucesso, de como enxergar a realidade a ponto de conquistar o sucesso como eles conquistaram. E a figura do 0 para 1 é exatamente esse movimento, né? Quando tu cresce de 0 para 1, pode parecer pequeno, mas é 100% o crescimento. E crescer 100% é crescer para caramba, em qualquer mercado, em qualquer cenário. E é esse o nome que dá para o nome do livro, dizendo que você não deve mirar-se naquele crescimento
formiguinha, naquele crescimento. Eu quero crescer mais um, eu quero crescer mais dois. Eu tenho que dar aquele salto. Para dar aquele salto, bom, aí só lendo o livro. Não vou dar spoiler aqui. Boa. Importante deixar o Indruz aí, é o rapaz dos livros, viu? Ele tá sempre comprando um livro novo. Dá pra ver ali na imagem que já não tem mais espaço para guardar livro É no verdade. escritório dele. Eu compro, Não, mas eu tô empilhando aqui do lado já. Já que eu eu comprei compro vários agora. e leio metade e não termino, então eu tenho que me recriminar. Mas os podcasts que eu escutava tanto, também não tô mais indicando, então já não tô mais escutando tanto podcast. Mas vão aprendendo com o tempo. Pessoal, era isso? Mais palavras finais ou podemos encerrar por hoje e agradecer esse belíssimo episódio? Só agradecer ao Ederson pela disponibilidade, saiu de uma live e veio direto gravar conosco, então muito obrigado mesmo. Nem jantou? Eu que agradeço o convite que vocês fizeram. É muito bacana reencontrar vocês. São ex-alunos e hoje amigos que eu guardo muito carinho. E fico feliz assim, de ver as iniciativas de vocês, que são iniciativas empreendedoras. Vocês são empreendedores, tocando o projeto Roma e tendo o RomaCast aí. E torço para todos vocês que tenham muito sucesso. E quem Torce que a quiser me gente acompanhar, vire unicórnio, né? torço. Nesse dia aí vai ter uma grande festividade no Alemão, né? O dia que vocês comemorarem. E convido todos a seguir os meus perfis no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, se você tem todas as redes, vai em todas. Se costuma acessar alguma delas, acesse aquela que você prefere. E só cuidado no Instagram, como a Renata disse, eu tenho um perfil que era o meu perfil pessoal, mas como eu não uso a rede para fins pessoais, eu uso mais profissional, é um perfil que está desativado, não tem nada lá. Então, se você seguir lá o Ederson Porto, tudo junto, é o meu perfil pessoal. O profissional é edporto.br. Então, ali você vai ver até pelo conteúdo, pelo número de seguidores, que ele é maior, ele é mais movimentado. E aí eu convido quem gosta do Instagram a ir para lá, Facebook, LinkedIn e por aí vai. Foi nessa curva que eu me perdi, quando eu vi ainda dava tempo de recuperar. Tô achando que é o nosso primeiro convidado com mais de 10 mil seguidores, então, né? Vou ter que falar aquela frase que é o melhor episódio que já gravamos, né? Porque é a maior personalidade, mas na verdade o melhor episódio é porque é sempre o último. Eu sempre digo que o último é o melhor, então sempre vai ter o elogio pro próximo. Então tá, gente, agradeço muito de novo, professor, e ficamos por aqui. Obrigado pela disponibilidade, Ederson. Temos um episódio. Temos episódio. Feito, pessoal. Show. Um abraço a todos. Valeu, gente. Agora, Fazer a apresentação. o momento que a gente não explicou pro professor antes. É verdade. A gente sempre faz a apresentação, que lá no começo, se tu parar pra perceber, eu faço ali o início, passo pro Indruzi, a gente nem diz quem tá no episódio e não tá, né? E aí a gente faz assim, a gente grava no final, cada um com uma frase, digamos assim. Eu falo, aqui é o Fernando Kaiser e alguma coisa. Aí o Indruzi faz o dele, a Renata o dele, e aí o dela, e aí a Renatinha, o professor vai terminar com tu vai pegando as nossas ideias aqui, mais ou menos, e pensa numa pra ti enquanto a gente faz. Tá, ok. Eu vou deixar tu na frente, Indruzi, porque a minha não tá bem pronta ainda. Eu sou o primeiro hoje, então. Tá bom. Eu sou Anderson Indruziak e quero dizer que o Elon Musk tem problema de escala. Vai tu, Renatinha. Eu sou Renata de Magalhães Dreher e descobri que o unicórnio não é um animal mitológico. Unicórnio tem outras, como é que se diz? Atribuições. Vou na minha, então. Aqui é o Fernando Kaiser e eu quero fazer um churrasco com todas as pessoas do cafezinho do final do episódio.
Aqui é Ederson Porto e eu sou investidor do RomaCast. Opa! Aí. Acabamos de ganhar um patrocínio. Eita! Agora nós vamos explodir. Agora vai. Escalou. Aí, ó, chegou o momento da. Não, tu falou que ia virar unicórnio, né? Então tô me reservando o direito de ter uma parcela do lucro. Isso. Justíssimo. Já vamos negociar a porcentagem agora. Então tá, muito obrigado, professor. Vamos te liberar aí, que já estamos num tempão te Eu não vou consumindo conseguir aí. entrar em casa mais agora. Ai, Então que tá. horror. Muito obrigado, Obrigado. amor. Foi show de bola. Valeu, mesmo. Obrigada. tchau, Tchau, boa noite. Até tchau. mais. Tchau. Alemão, Oi. Acho eu que o tenho que Indruzi. pagar. O Não sei Indruzi se acho que tá Indruzi lindo, tem. já foi. Eu preciso pagar o negócio do Zoom.